Olá, seja muito bem-vindo ao Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chervinsky e nós estamos em mais um episódio para falar de algo extremamente interessante. Eu sei que você sempre teve a curiosidade de saber qual é a vontade de Deus para sua vida. A gente não fala assim, o que Deus quer comigo? Qual é a vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Não? Hoje eu tenho aqui um convidado especial, pastor Marcelo Campos, que vai falar para nós sobre a vontade de Deus. Marcelo, tá todo mundo querendo saber qual é a vontade de Deus para minha vida, o que eu faço, o que ele quer que eu faça, o que ele não quer que eu faça. E você vai trazer esse assunto. Pastor Marcelo é um teólogo formado pelo Seminário Batista do Nordeste, é um amigo muito próximo, muito querido. Seja muito bem-vindo ao Resenha da Fé, que você possa nos explicar essa vontade de Deus. E que hoje, aqui no Resenha da Fé, que seja feita a vontade de Deus. Amém. Com você, Marcelo. Primeiro dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é, independente de que a gente não tome, digamos assim, todos os preceitos dele, ou falhem muito dos preceitos, que é o que vamos falar hoje aqui, Deus tem uma vontade. E ele é um ser que tem vontade para a sua criação, para a sua criatura. Então, Deus não é alguém que criou a terra e o mundo e tudo que nele há e deu corda nesse mundo e deixou ele funcionando. E saiu de férias. Ou então está sentado como um velhinho lá num banco de cadeira e um cajado. Deus não é essa figura. Deus é uma figura que tem vontades. Ele é um ser e ele externa a sua vontade em sua vontade revelada, ou seja, a própria escritura, né? Então essa vontade, ela trouxe como sua providência para um relacionamento dele para conosco, como Deus quer se relacionar conosco e como nós devemos nos relacionar com ele. Certo. Quando eu gosto muito de dar o exemplo, um casal, um homem e a mulher resolvem se casar. E eles estabelecem, digamos assim, dentro do seu noivado, alguns termos. Certo, claro. Algumas vontades. Acordo, eu tenho vontade de morar aqui, tenho vontade de morar ali, quero ter tantos filhos, quero viajar tanto em tanto tempo, enfim, quero me formar ou como profissional em determinada profissão. Então, esse casal, ele estabelece a vontade de cada um e eles tentam se unir nessas vontades. E como é que faz esse acerto? Dentro das vontades absolutas. Olha. A grande questão é que existem marcos fundamentais dentro de um casamento que são as vontades absolutas e inegociáveis. É o que a gente vai ver agora, basicamente, dentro dessa vontade de Deus. A gente está fazendo aqui uma analogia com o casamento, mas tem tudo a ver. Esse estabelecimento da vontade relacional de um homem e de uma mulher. Existe a fidelidade, a generosidade, o cuidado, que são marcos, digamos, da vontade absoluta de um casal. O casal querer se casar exige que cada um deles tenha a sua vontade absoluta da fidelidade. E ambos têm que cumprir essa vontade absoluta, o que a gente vai chamar, no caso, para Deus, de vontade decretiva, que faz parte de toda uma estrutura da vontade de Deus. Então, essa vontade de Deus, já demos o pontapé inicial, né? Essa vontade de Deus, ela está dividida em duas partes. Antes eu queria dar um adendozinho para a gente poder compreender. A vontade de Deus, ela faz parte do estudo da doutrina de Deus, da doutrina cristã de Deus. Isso está permeado tanto em cursos de teologia, discipulado, escola bíblica dominical, pregação. E essa estrutura da vontade de Deus, ou do estudo da doutrina de Deus, ela está permeada em todos esses ambientes formativos da igreja. Entendi. Pregação é um ambiente. Claro. EBD é um ambiente, discipulado 1 a 1, grupo é um outro ambiente. Então, essa doutrina de Deus, ela foi estabelecida para que a gente pudesse, de maneira sistemática, compreender de maneira mais fácil aquilo que é a sua vontade. Então você citou aí que já um primeiro tópico. Sim.
vontade decretiva. Isso. Olha, você que está nos vendo, eu tenho uma vontade decretiva que você se inscreva no canal. Agora tem que pegar esse gancho. Que você se inscreva no canal, que você acione o sininho das notificações, que você comente, que você compartilhe. Essa é a minha vontade decretiva. Que você também tenha essa vontade, né? Sim. A exemplo aqui. Nos ajuda a divulgar o canal. Toda semana um conteúdo novo. E hoje você está aprendendo nessa resenha a respeito da vontade de Deus e nós já estamos no primeiro ponto. Você falou que tem 2. Então fica aí, aguenta aí que você vai saber o segundo ponto. Vontade decretiva, Marcelo, dá a entender, a palavra nos lembra um decreto, uma ordem, né? E ordem não se discute. Uma ordem de um oficial, uma ordem de um chefe, enfim. Se uma ordem não se discute, imagine de Deus. E aí ele tem um caráter não apenas de mandato, mas de decreto. É algo irrevogável. A vontade decretiva, ela é irrevogável ao a depender do chororô, ao a depender da força da oração, da manhãzinha, do biquinho, do mimimi. A gente consegue reverter essa vontade decretiva de Deus? Vamos lá. Ela é decretiva porque ela é absoluta e também porque ela é uma vontade secreta. Porque... Para lá. Atenção. Se ela é secreta, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Pois é. As motivações que levaram Deus a fazer isso que nós chamamos de secreta. A gente não conhece. Vou pegar um texto aqui de Efésios capítulo 1 que vai discorrer muito. Efésios capítulo 1. Você pode acompanhar aí. Esse texto ele vai nos dizer sobre a sua vontade decretiva. E ela é decretiva porque ela é irrevogável, como você colocou. Uhum. Não há nada externo a Deus que possa impedir que sua vontade absoluta ou sua vontade decretiva, ela deixe de acontecer. Vamos pegar um texto aqui, exemplo, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Uhum. Antes da fundação do mundo. Então ele nos abençoou antes da fundação do mundo. Fazer qualquer coisa. Esse é um aspecto importante da vontade decretiva, pois ele é atemporal. Ele está nos planos eternos de Deus. Essa vontade é uma resolução de Deus eterna. Aí é mistério, né? É um grande mistério. Vamos combinar. Antes de Deus fazer, então, o universo e tudo o que há, e olha que há coisas que nós nem alcançamos, né? Ele já tinha feito por decreto isso aí. Nos abençoado. Exatamente. Deus sempre existiu. Deus, ele não tem uma fixação dentro de espaço-tempo. Ele sempre é. Então, a gente prosseguindo no texto, a gente vai dizer que essas bênçãos, elas são antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Olha a palavra vontade começando a chegar para a gente no texto. Certo. Para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em sua sabedoria e entendimento. Ele nos revelou, olha aí, o mistério da sua vontade. Aí pegou bem o que eu disse, um mistério Exatamente. da vontade de Deus. Aquilo que esteve oculto, Paulo vai fazer essa progressão dentro de Efésios, já nesse capítulo mesmo, e também no capítulo 2. E ele vai aplicar isso aí para a igreja. Aliás, a carta de Paulo aos Efésios é um grande ensino discipulador para qualquer pessoa iniciante dentro do Evangelho e também para qualquer pessoa que está começando dentro do Evangelho, para quem está no Evangelho há muito tempo. A grande questão aqui é que Paulo precisa inserir esses novos cristãos a conhecer esse Deus que eles creem. E ele começa pela vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. É a vontade irreconciliável ou, digamos assim, inegociável. É uma vontade que procede dele completamente. Uhum. E aí você poderia fazer uma pergunta para você, e aí quem está nos assistindo poderia fazer uma pergunta. E por que ele me predestinou? Olha, eu tô aqui tomando café, dando um jeito de não fazer essa pergunta. E é você que me provoca.
Meu amigo, só essa palavra aí já daria uns 3 episódios. Mas vamos lá, por quê? Exatamente, a gente vai ficar só com essa parte da vontade de Deus, porque ela, além de ser um ponto inicial, um ponto de partida para outras discussões, mas que a gente precisa colocar. Essa vontade de Deus é um querer dele. E a gente poderia se fazer uma pergunta de por que Cristo e por que eu? Aí a maior pergunta, por que eu? Né? Se você for olhar entre tantos que são bem melhor, né? A gente se pergunta, por que eu? Tem uma música de Lázaro que já está com Deus. Sim. E ele diz, né? Por que me amou tanto? Por que eu? Ele se faz essa pergunta, né? Essa é uma pergunta mais devocional, baseada na vontade decretiva de Deus. Senhor, se o Senhor teve uma vontade desde a fundação do mundo de me abençoar, por que eu? Essa deveria ser a pergunta. E a resposta a ela realça a graça, que Paulo vai colocar logo no capítulo 2. Uhum. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus quis assim. E é importante a gente realçar o querer de Deus, porque, mais uma vez, a gente volta ao começo. Deus não primeiro, ele toda vez que ele estabelece a sua vontade, ele sabe quem é você. E é interessante que a palavra conhecer ou saber dentro das escrituras, ele sempre está ligado ao estabelecimento relacional. Uhum. A sua vontade, ela é uma vontade de se relacionar com o ser humano. Algo quebrado em Gênesis. Sim. O que é que o ser humano perde em Gênesis? Com a queda. A comunhão, a comunhão com Deus. Ou estar com Deus. É interessante se a gente parar para observar, Marcos, e quando a gente observa Deus estabelecendo os termos da sua relação com Adão, ela está de maneira negativa. Olha que coisa interessante. Esse relacionamento não comereis da árvore do fruto. Então, quando ele de maneira negativa coloca isso, ele diz de maneira negativa, não comereis essa árvore, mas todas as restantes das árvores têm. Mas jardim você pode comer. Tem acesso. Mas é interessante se a gente colocá-la de maneira positiva se Adão e Eva não comem do fruto, então naturalmente eles seriam abençoados. Eles viveriam eternamente. A bênção para eles estava em eles obedecerem. E obedecendo, eles teriam vida e vida em abundância. Olha como a gente já liga a Cristo a coisa. Uhum. E naturalmente aquela ordem de Deus, ela já estabelece o segundo ponto nosso, que é a sua vontade preceptiva. A coisa começou a complicar. Pegue papel e caneta, por favor, para você não se perder. Vontade decretiva, preceptiva. Exatamente. Gente, o que é isso? A vontade preceptiva, ela está ligada aos seus preceitos. A palavra procede disso, né? Salmo 119, os seus testemunhos. A palavra preceito, lei, testemunho, elas estão muito ligadas. Começou a clarear aí, né? Começou a clarear. Exatamente. Quando Deus vai estabelecer o seu relacionamento com Adão como criatura, ele coloca os termos desse relacionamento. Certo. A principal forma de você se estabelecer um relacionamento com o seu Criador é de obediência. Mas não é a obediência que eu vou obedecer àquela letra fria. É relacional. Obediência relacional. Relacional. É a obediência onde... Não é uma obediência estanque, apenas de um ponto, mas é uma obediência na caminhada. Perfeito. De vida, na vivência. Perfeito. O que torna muito mais difícil, né, Marcelo? Porque exatamente. Uma coisa vai ser uma coisa. Uhum. Estanque, parada. Você se supera... Você se esforça, você se priva e diz, não, eu vou conseguir, pronto. Mas essa vontade perceptiva, ela é complicada, porque se você está me dizendo que é uma vontade relacional, ou, portanto, uma obediência relacional, complica meu lado, porque eu vou ter que obedecer todos os dias, de preferência com excelência. Aí a coisa fica complicada. O próprio Jesus vai dizer, aquele que me ama é aquele que obedece a minha palavra. Então, parece que amor e obediência, elas estão ligados. E talvez por conta do da nossa má compreensão nas escrituras, a gente não consegue ligar essas duas coisas. Uma coisa que a gente precisa colocar aqui é que essa relação, digamos assim, entre escritura e prática e escritura, ela está ligada, digamos assim, a um efeito de relacionamento com esse Deus. Porque estudar a escritura é amar a Deus. Certo. Ler os seus preceitos é amar a Deus. Ler os seus preceitos e obedecê-los é amar a Deus também. Então, o que a gente precisa observar
é que os preceitos de Deus, só a gente olhar o Sermão do Monte. O que é que Jesus está querendo estabelecer ali? Jesus quer estabelecer a sua comunidade. Ponto. Para você estabelecer a sua comunidade, você precisa dizer como é então, Senhor Jesus, que eu devo como caminhar diante desse Deus, para obedecê-lo, para caminhar com ele, para dizer quem ele é, o que devo fazer diante de determinadas situações. Então, desde o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, o Senhor Jesus vai colocando os preceitos de Deus no dia a dia, de cada um, de maneira prática. De maneira que a gente vive. Ou seja, é quase que ele fez uma tradução ali. Exatamente. Ele descomplicou a prática cristã e de maneira obediente. Essa vontade de Deus preceptiva estabelece duas coisas importantíssimas de Deus. Uma, primeira, a exigência da sua santidade, porque Deus é santo. Levítico vai nos dizer isso de maneira clara. E a segunda da possibilidade que Deus também ele estabelece um juízo para quem não obedece, os seus mandamentos. Ele dá um parâmetro e diz, olha, aqui você faz. É o que ele fez com Adão, né, em Gênesis. Exatamente. Olha, vocês podem comer de tudo, menos dessa que está aqui no centro do jardim. E o dia que vocês comerem, certamente morrerás. Ou seja, ele diz, você tem a bênção aqui e você tem o castigo aqui. Bênção e maldição. E isso aí é interessante que esse decreto ou essa vontade preceptiva de Deus, ela vem ligado à manutenção do relacionamento com o seu povo. Se você parar para observar, o povo de Israel, ele quando chega em Neemias, que é a restauração do povo, e aí ligado também a outros reis que já fizeram isso, mas vamos colocar aqui numa circunstância pós-exílica. Como é que o povo de Israel vai restabelecer o seu relacionamento espiritual com Deus? É por meio da leitura dos livros de Moisés. Só você pegar lá o capítulo 8, aquela leitura que ele fez, né? Inteira. Esdras faz uma leitura clara. E uma leitura em público, né? Ou seja, uma leitura pública em público para o público. E o texto vai nos dizer que depois da leitura pública, o povo agora vai atrás dos levitas e sacerdotes para aprender cada vez mais e conhecer a vontade preceptiva. Algo que estava, quem sabe, adormecido, né? Como é que eu faço para me relacionar com esse Deus? Estabelecendo uma relação com sua vontade preceptiva e glorificando a sua vontade decretiva. Então, vontade preceptiva e vontade decretiva. Ok, nós estamos lendo aqui e vendo textos do Antigo Testamento. Agora, Marcelo, vamos lá. 2021, Salvador, Bahia. Quem sabe você que está aí em outras capitais, né? Mas e hoje, Marcelão? Como é que faz? Aí a pessoa pega aí a sua Bíblia, né? Talvez não precise ser tão grossa assim, mas enfim. E aí a pessoa abre a Bíblia assim, ó, e diz, e agora? Como é que faz? Eu me lembro que quando eu era pequeno, não sei se isso ainda está funcionando, mas enfim, havia uma caixinha de promessa. Você é desse tempo? Não, você não é desse tempo. Não era. Não. Você é jovem. Não sou, não. E aí tinha a caixinha de promessa e o sujeito, né, minha mãe, enfim, minha família, e a gente não tinha esse conhecimento, ia fazer uma entrevista de trabalho, ia fazer alguma coisa importante. E aí a gente estava lá no portão e lembrava, vou ver a caixinha de promessa, porque ali era a vontade de Deus. Então a vontade de Deus para mim era a caixinha de promessa. Perfeito. Porque dali eu tirava um versículo e às vezes dava certo, cara, mas às vezes eu tirava vários, até um dar certo. Claro que isso aqui é uma coisa de menino, a gente não tinha cultura para isso. Mas a vontade de Deus, ela está na palavra de Deus. Revelada, né? Aí nós vamos lembrar de Hebreus capítulo 1, né? Que Deus falou com o povo de diversas maneiras, de diversas formas. Nos últimos dias falou através de seu Filho. Isso, exatamente. Né? E aquilo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, colocou, os discípulos e também os apóstolos, enfim, copiaram, escreveram e está aqui. Então, a vontade, a palavra de Deus é a Bíblia e a vontade de Deus está na Bíblia. Sim. Como é que um cidadão, hoje, ele consegue, então, dentro dessas duas perspectivas, a vontade decretiva e a perceptiva? Nós já entendemos essa questão, mas como é que eu faço hoje? Exatamente. Agora, a gente precisa só colocar algumas questões aqui. Todos esses termos que estamos colocando aqui, eles têm, digamos assim, são como caixas.
Tem várias coisas dentro e várias dimensões para a gente poder demandar. E você há de convir comigo que vontade preceptiva. Sim. Ou você vai dizer que que é muito comum você vontade preceptiva, vontade decretiva é até mais fácil porque a vontade é o decreto. É verdade. Não são termos do nosso dia a dia. É verdade. E você me disse que cada uma delas tem aí um bojo, né? Tem muito mais. Existe uma história, digamos assim, dessa doutrina, uma história da doutrina cristã que, através dos séculos, foi ampliando cada vez mais esse conceito, né? Mas o que nós podemos aplicar para hoje? O papel da igreja ele é fundamental para isso. Porque a igreja, como eu coloquei um pouco antes, ela tem um papel de adorar os decretos de Deus. Foi um privilégio recebermos as bênçãos espirituais desde a fundação do mundo decretada pela vontade de Deus. Estamos aqui a celebrar, a nos alegrar com isso. Então, nós dizemos assim, nós somos alvos específicos da vontade de Deus, porque deixa essa pergunta lá para ele, se isso repousa na vontade de Deus decretiva. Mas é interessante que ele coloca, para nos relacionarmos com ele, termos onde está claramente despejado dentro da sua vontade preceptiva. Eu quero assim, é dessa forma, não por um querer, por só querer, mas é porque as bênçãos de Deus estão sobre andarmos nos seus caminhos. Ou seja, a bênção de Deus está sobre a obediência daquilo que ele já decretou para nós. A obediência é a clara e inequívoca, digamos assim, resposta daquele que ama o seu Senhor. Olha com o que Paulo vai orar ainda na carta dele aos Efésios. Ele vai dizer assim, por isso também, no versículo 15 do capítulo 1, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a vocês, mencionando vocês em minhas orações. Agora, olha o pedido que Paulo vai fazer no versículo 17. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Mas Paulo tinha um desejo que aquele povo, o povo de Éfeso, tivesse esse relacionamento a ponto de poder conhecer mais a Deus. É isso que ele desejava. E ele vai colocar mais um adendo. É por meio desse conhecer de Deus que Deus se relaciona com o seu povo. A igreja tem esse papel de refletir isso, de proclamar isso, de dizer isso. É por isso que eu sempre falo, evangelho, ele só é evangelho quando proclamado. Dito. Do contrário, é uma informação. Precisa ser falado, comunicado. E é interessante que é por meio dessa proclamação, por meio desse evangelho, que é o poder de Deus para toda criatura, todo aquele que crê será salvo. E para alguns a loucura. É loucura. Se não entende, é loucura. Exatamente. Por isso que o João ele vai estabelecer dentro do seu evangelho, no capítulo 3, um discurso sobre Nicodemos, onde há uma relação ali de uma pessoa comum da religiosidade cotidiana ali. E ele vai dizer, olha, Nicodemos, existe uma questão que para se relacionar com Deus, há uma grande vontade de Deus para com você e há uma vontade dele para você específica. Mas é necessário nascer de novo. Eu acredito, Marcos, que quando a gente estabelece, pastor, essa dinâmica de que há uma vontade de Deus, a minha relação com ele, ela torna-se mais palpável. É porque você vê, trazendo para o relacionamento humano do dia a dia. E é interessante também perceber que quando eu observo essas coisas nos seus preceitos, dentro das escrituras, eu torno ela visível durante o meu dia a dia. Por exemplo, a gente sabe que Deus provê todas as coisas. Sim. Não é? É Sabemos que não há um passarinho, não há um fio da nossa cabeça que não seja contado por ele. Ok, está lá nas escrituras. É a sua vontade decretiva. É a sua vontade decretiva de cuidar dos seus. E aí a gente olha assim, mas na prática, como é que isso é discorrido? Pronto, aí você vai ter que olhar na riqueza dos detalhes da vontade de Deus, porque a gente poderia se perguntar, sim, pastor, mas se Deus fez no passado aquilo, o que é que ele está fazendo hoje?
Pronto, se a gente crê que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então ele continua cuidando dos seus. Então, em 2022, como é que ele vai fazer? Eu estava dizendo do exemplo do ser humano, porque assim, eu conheço uma pessoa, tá ali, quem sabe no ponto de ônibus, em qualquer lugar. E eu sei que essa pessoa quer me conhecer, alguém chega para mim e diz, olha, Marcos, aquela pessoa, poxa, tem um desejo muito forte de te conhecer, de conversar com você. Bom, então a minha predisposição, ela é outra. Sim. Porque eu sei. Então, é interessante a gente saber que os textos bíblicos comprovam essa vontade de Deus de se aproximar, de se relacionar conosco. E isso deve ser motivo de alegria de nós. Então, de procurar nos aproximar, né? E ter esse relacionamento na base da obediência que você disse, né? O próprio texto bíblico vai dizer, Deus não é Deus de longe, é Deus de perto. Ele é um Deus que está aguardando você ouvir a sua vontade e caminhar em relacionamento com ele. A grande questão é que a gente, como igreja, a gente tem um papel fundamental, como eu ouvi agora recentemente, como uma frente de anunciação, ou um papel de anunciar algo que é valioso para um mundo que está completamente caído. Então, se você diz assim, olha, então quer dizer que Deus tem uma vontade para mim? É isso? É sim. Você creia no seu filho, seu único filho unigênito, porque essa foi a forma dele amar você. Essa não é o jargão dos crentes? Deus tem um plano para sua vida. Tem um plano para sua vida. E as pessoas dizem, mas que plano é esse, gente? Pois é. Né? Que plano é esse que eu continuo endividado? Que plano é esse que eu continuo com a minha vida emocional e enfim, casamento? Mas por quê? Porque essa pessoa não se dobra à obediência, não é isso? E ainda tem que essa vontade de Deus, ela é uma vontade, além de salvação, é uma vontade de relacionamento para que a gente ande em caminhos eternos. Vê se há em mim, o salmista vai dizer, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a grande questão é que quando você é alcançado por essa vontade, você agora a obedece e agora você mudou de rota. Você mudou de reino. Antes você fazia parte de um reino caído, desestruturado, como alguns teólogos dizem, é um reino parasita. Agora você faz parte do reino de Deus, da família de Deus. São os termos de Deus lhe dizendo assim, ó, venha. Antes você andava por um caminho de uma conduta, e nós não estamos falando apenas do ponto de vista moral e ético, estamos falando de uma mudança grande, né? Paulo vai escrever isso, acho que em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? Perfeito. Tudo se fez novo, e as coisas velhas já se passaram, e aquele que roubava, mentia, enfim, fazia, vai deixar de fazer. Porque ele então agora ouviu a vontade de Deus, e essa vontade de Deus então faz com que esse homem seja transformado e ande em obediência. No final do capítulo do Evangelho de Mateus, ele vai estabelecer a vontade preceptiva dele. Quando eu estou falando de Deus, estou falando de Jesus Cristo, sim, Deus. E aí ele vai dizer, que é outra coisa que a gente poderia conversar aqui. Jesus é Deus. E ele vai dizer agora para os seus discípulos algo muito claro. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, tem agora uma vontade de Cristo Jesus, preceptiva e também decretiva. É isso que eu ia dizer, porque as duas coisas estão aí. Está muito mais que a decretiva. É uma ordenança. Porque eu tenho ordenado. Exatamente. Mas é a vontade preceptiva também. Por que você pode fazer isso? Quem é que garante que você está fazendo a vontade de Deus? É Ele mesmo. Porque ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse isso e também diz assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade, né? Então quem está mandando sou eu. Exatamente. Parece que eu estou vendo a cena, né? Se a gente, ser humano, vai dizer assim, ó, rapaz, vai lá, que eu que estou mandando. Eu estou garantindo, pode ir. E se alguém falar alguma coisa, diga que fui eu que mandei. É verdade. Isso é fantástico. Perfeito. Essa é a vontade decretiva e preceptiva. Perfeitamente. Exatamente, porque o ensinar, o guardar, o batizar são elementos que são prescritivos, são elementos que são ordenados dos seus preceitos, da sua vontade. Agora, tem gente que olha esses preceitos e diz assim, não,
eu não vou fazer. É uma escolha que a pessoa está fazendo. Mas em algum momento dentro da sua caminhada cristã, ele vai ter que se deparar. Rapaz, eu estou fazendo a vontade do meu Senhor. E Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, porque tem gente que diz, ele é meu Salvador, mas tem que saber se ele é o seu Senhor. Se ele é o seu Senhor, você faz aquilo que o seu Senhor quer. E é interessante que talvez na nossa sociedade bem individualista, isso são termos gerais. Uhum. Então, isso é um termo para todo o povo. Vamos repetir aqui, vamos para fixar. Há pessoas que dizem o quê? Ele é o meu Senhor. Mas não sabe se ele é o meu Salvador, mas não quer ele como Senhor. Porque ter ele como Senhor exige que você caminhe com ele em obediência. Agora você disse que as pessoas, mesmo sabendo da vontade preceptiva, fazem uma opção de não fazê-los. Agora, o que eu quero trazer aqui... É uma caminhada cristã 50%, convenhamos. Eu quero a salvação, eu quero a bênção, mas não quero o negue-se a si mesmo, né? Mas aí é complicado, porque a palavra de Deus vai dizer que verdadeiramente serão meus discípulos se fizerem a minha vontade. Minha vontade, exatamente. Então, não é discípulo e... Bom. É distintivo, porque obedecer é uma resposta daquele que ama. Daquele que ama. Marcelo, dentro dessas duas vontades, a preceptiva e a decretiva, como é que uma pessoa sabe, né? Quem está nos assistindo? Pô, esses caras estão dizendo isso, beleza, mas e eu? Estou fazendo a vontade de Deus? Como é que eu sei? Há um sinal externo? Ou é só a sensação? Ou então eu me convenço, eu digo assim, sabe o quê? Eu estou fazendo, e quando na verdade não está. Uhum. Ele repete para si mesmo, ele se convence que está fazendo a vontade de Deus, tipo assim, ó, a vontade de Deus que eu vá pregar a palavra de Deus na ordem dele, né? Vão por todo mundo, mas eu não posso ir, eu acho que não vou. Então há pessoas que podem aqui se convencer dizendo que está fazendo a vontade de Deus, mas que na verdade não está. Algumas têm sinceridade, algumas sabem que não estão fazendo e algumas dizem não. Estou fazendo. Qual é o sinal? Como é que as pessoas podem saber se estão fazendo a vontade de Deus? É quando as coisas começam a dar tudo errado? É quando a coisa pipoca e não vai. Vou dar aqui alguns exemplos antes da sua resposta. Tem coisas que nós fazemos errado e que dá certo. Né? Tem coisas que começam, inclusive, certa, muito certo. Aí, muitos casamentos aí, um horror, mas enfim, os dois estão longe de Deus, mas acabam se unindo e parece que as coisas vão dando certo até não dar mais certo. Sim. Então, há coisas que a Bíblia diz que há coisas que parecem certas para o homem, mas para Provérbios. Então, a ideia é assim, como é que o sujeito, vamos lá, o sujeito honesto, sincero, e ele quer ter a certeza que está fazendo a coisa certa. Eu não estou falando com aqueles que estão se enganando ou que estão tentando disfarçar. Tem pessoas que ficam dentro do banco de uma igreja, não contribui, e quando eu digo não contribui, não ajuda em nada, nem do ponto de vista do voluntariado, oferta, nada. Mas ele diz, eu estou dentro da igreja. Então é alguém que está ali disfarçando e tal. Mas aquela pessoa sincera de coração, que faz de tudo, mas ainda tem, quem sabe, um temor. E aí, veja, a fidelidade dessa pessoa. Ela diz, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Porque assim, se a gente for esperar por sinais, o sinal pode vir só quando, né? Só quando a coisa já foi tarde demais. Antes de você falar, pense nesse exemplo. Há carros que, a depender da marca, não vou entrar no mérito, mas há carros que tem ali um medidor de temperatura. Então você sabe se o carro está esquentando, tal. Os carros mais modernos não tem isso. Ele só acende a luz quando já fundiu, quando já estourou. Acende uma luzinha do óleo quando você já perdeu o motor. Sim. Então, esse medidor, esse instrumento que mede se eu estou no caminho certo. Explica aí, olha que eu fiz um monte de pergunta aí. Agora você se vira e responder. Uma coisa, Marcos, assim que na caminhada pastoral eu gosto de utilizar. É a medida que Paulo também vai utilizar também em suas cartas. É uma expressão onde a caminhada cristã, ela vê progressão, ela vê progresso em determinadas áreas. Eu vou pegar o texto de Gálatas aqui, que são frutos, porque Cristo vai dizer, pelos frutos conhecereis árvores.
a árvore, né? E são esses frutos externos que quem está de fora vê, e os frutos internos em um examinar-se a si mesmo. Eu gosto de usar essa expressão, né? Pelos frutos conhecereis, e brinco aqui com o pessoal dizendo, olha, debaixo de um pé de manga tem que ter um monte de manga caída. Sim. Se tiver melancia caída, tá alguma coisa errada. Sim, sim. Como é que eu sei que estou fazendo a vontade do meu Deus? Eu preciso olhar o que eu estou dando como fruto desse Deus que me alcançou. O que é que eu estou dando como fruto desse Deus que me salvou? O que é que eu estou dando fruto como esse Deus que é meu Senhor? Grande questão que a gente vai precisar analisar é que quem está de fora, ele só pode enxergar aquilo que se faz para o outro. Certo. Quem é o indivíduo tem que olhar para si. E aí Paulo precisa fazer um vai exame, dizer, né? exatamente. Mas é interessante que Paulo vai dar algumas dicas para a gente. Ele vai dizer no versículo 19 de Gálatas capítulo 5, ele vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas. E quais são elas? Talvez seja muito simples da gente observar a árvore que não dá fruto aqui, né? A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Ele vai dizer... A minha ainda tem egoísmo. Egoísmo, exatamente. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, essas pessoas claramente não fazem a vontade de Deus. Se isso são os frutos de um Deus, se esses frutos aqui... Porque Deus não quer imoralidade sexual, Deus não quer impureza, não quer libertinagem, enfim, não quer isso. Não estamos falando aqui talvez de salvação. O que estamos falando é que Deus pode pegar essa pessoa aqui, que tem esse caráter, que tem essas atribuições, que tem esse estilo de vida, e ele pode, pelo Santo Espírito de Deus, convencê-lo da justiça, do pecado e do juízo, nascendo de novo. Fazendo um novo nascimento. A metanoia vai acontecer com esse sujeito e ele vai ser uma nova nova criatura. Aquele que não fazia parte do reino, plenamente fará parte desse reino. É por isso que a gente não pode desistir das orações daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. E dos teimosos do cabeça dura. E dos teimosos de cabeça dura. Então, como é que Paulo então vai dizer? Ele vai colocar então aqui digamos assim, um gabarito para a gente poder fazer a distinção. Então agora vimos quem não faz a vontade de Deus. Agora vamos ver quem faz a vontade de Deus. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns com os outros. Interessante que se olhar a carta de Paulo aos Gálatas, ele está falando de uma doutrina que está sendo inversamente sendo ensinada. Ou seja, tem gente chegando aqui para ensinar coisa errada aos irmãos que ele acabou de pregar o evangelho. Distorcendo, né? Distorcendo. E o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo um gabarito. Olha, o padrão é vocês são livres. Estão tentando ensinar para os irmãos da Galácia que eles não são tão livres assim e que eles precisam guardar alguns preceitos para fazer a vontade de Deus. E Paulo está dizendo, olha, vocês são livres. E deixa eu mostrar para vocês o gabarito de como vocês são livres. Porque o fruto de alguém que é livre procede disso aqui. Os frutos daquele do Espírito Santo que faz a vontade de Deus procede essas coisas. Então, se você parar para observar, os preceitos de Deus são coisas das quais a palavra de Deus nos diz, nos informa e nos compele a fazer. Ou seja, não é que são opcionais, são indicativos, mas são imperativos. São indicações de como devemos viver. Então Gálatas 5, a partir do 19, né? Enfim, até o 20. Texto, né? Porque a Bíblia tá... Não, mas nesse ponto nós estamos discutindo aqui. Uhum. Aqui ela está tanto pela vontade
preceptiva e Sim. também decretiva. É aqui, no caso, a vontade se de encaixa Deus. as duas? É no caso aqui do texto de Gálatas, a vontade preceptiva de Deus. Ou seja, Que são os preceitos deles ali. se você lembrando que nós falamos sobre bênção e maldição, sempre está sim, perseguindo sim. o povo de Deus. Pronto. Aqui temos um gabarito exato de quem é aquele que está debaixo de maldição, que não segue a vontade de Deus, 19 ao versículo 21. E do 22 a exatamente o 26, temos aqueles que estão perseguindo e sendo abençoados por aqueles preceitos de Deus que ele tanto quer para um relacionamento pleno com ele. Então nós temos aqui os dois lados, né? Enfim, o bem e o mal. Exatamente. Tanto é que ele vai advertir aqui no verso 20, Sim. no 20, ele diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti. Sim. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu declaro. Olha a seriedade disso aqui. Então ele dá uma lista, como diz aqui Marcelo, um padrão, um gabarito: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí ele vai acrescentar, ou seja, um gabarito. Quem faz isso, quem pratica isso, não vai morar no céu. Vamos olhar para uma vida. Basicamente o que nós temos aqui, gente, é uma lista de embarque. Sim, sim. Do verso 20 para cá, aliás, do 22 para cá, é a lista dos embarques, que estão na lista para embarcar. Uhum. E o de cá é os que não vão entrar no reino do céu. Você já imaginou? Pegue lá sua Bíblia e veja isso aqui, ó. Você tá... ai. Você tem aqui alguma coisa que pertence, que você se identifica com isso aqui? Terrível isso aqui. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que é importante, Marcos, que a gente tem que observar. A igreja dá esse elemento de imitação. Porque às vezes a gente pode ter alguma pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, e essa pessoa não sabe como se relacionar com o seu Deus. Ele, como diz os cânticos infantis, esse é um Deus grandão. Então, quando a gente observa esse Deus grande demais, a gente precisa de referenciais que possa fazer com que acomode tudo que está acontecendo comigo. E é interessante que Deus usa essa linguagem que alguns teólogos utilizam, que é essa linguagem de acomodação. E como essa linguagem ela é traduzida dentro da própria igreja. A melhor coisa é você buscar aqueles que são testemunhas de ações e que perseguem a vontade de Deus dessa forma. Como é que eu aprendo fidelidade? Buscando pessoas fiéis. Como é que eu aprendo bondade? Andando com perto de pessoas. Perto de pessoas. Deus sempre quis. Como é que eu faço para me dominar a mim mesmo? A gente daria para ficar aqui também horas sobre isso, né? Mas como eu aprendo a me dominar a mim mesmo? Aprenda com as pessoas que conseguem se dominar. Ou que lutam com o seu próprio, né? Com o seu próprio corpo, guerreiam. Paulo vai dizer isso, né? Eu esmurro o meu corpo, submeto o meu corpo à vontade de Deus. Então, a melhor coisa para aquele que está chegando na igreja, ou até quem já está na igreja há muito tempo, é busque os seus referenciais de quem faz a vontade de Deus. Busque, porque às vezes todos os conceitos que a gente trouxe aqui pode ser imenso demais. Pode ser grande demais. Daria para ficar um dia para falar de cada um desses aqui, né? Se a gente colocasse de maneira prática para um novo da fé, ou aquele que anda e tem andado nos caminhos que está o 19 ao 21, a melhor coisa é buscar esses referenciais para um bom discipulado. Agora, Marcelo, eu quero dar uma guinada para um outro lado. Você está falando dessas duas vontades, mas a gente entende que essas são vontade, como é que eu vou dizer? Uma vontade geral para todo o povo de Deus. Porém, todavia, sempre há aqueles que Deus escolhe para uma missão específica, como ele escolheu para ser pastor. Então, há aqui uma vontade. Eu queria que você falasse um pouco dessa vontade. Uma vontade específica para um elemento específico, para uma missão específica. Veja, o próprio Paulo, quando fala sobre os dons, a questão aqui não é dons. A questão aqui ele diz, todos são apóstolos, todos são pastores. Então ele está dizendo que existe naquela situação
dons específicos para pessoas específicas para cumprir uma missão específica. Agora o negócio fica complicado. Sim. Como é que tá lá o meu irmão, quem sabe, nos assistindo e dizendo, poxa, eu sinto um desejo, um ardor por missões. O outro diz, não, eu quero tanto ensinar. O outro diz, não, eu quero, quem sabe, cuidar da juventude. Enfim, cada um tem ali. E há aqueles que sofrem, eu não sei, não é o caso, nós não vamos entrar nessa questão agora, para saber da sua experiência, se você teve dificuldade de saber a vontade de Deus para o seu ministério pastoral. Como é que o pastor hoje, pastor Marcelo Campos, aí, homem inteligente, né, desenrolado, nos ensinando sobre essas duas vontades de Deus, mas você antes teve que ouvir a voz do Senhor. Como é que você discerniu isso? Como é que você sabe? Poxa, o Senhor está me chamando para o ministério pastoral. Como é que nós vamos identificar essa vontade? Hoje eu consigo discernir isso, mas dizer que eu já discerni isso desde antes é bem complicado. Eu queria dizer uma coisa que é bem importante, viu, Marcos? E eu entendi isso muito cedo. Desde que o Senhor te chama para a salvação, ele já lhe vocaciona para o ministério. Desde que o Senhor lhe chamou para a salvação, ele já lhe chamou para... Quando é que Deus me chamou para a salvação? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ele já tem planos para você, e aí o que acontece? Então, para lá. Então, o sujeito não virou um pastor, como quem, tipo, virou um crente. Sabe quando a pessoa fala, virou crente, deu uma cambalhota e virou crente? Sim. Se você está falando que Deus, ao olhar para mim, ao me amar, ao me chamar antes da fundação do mundo, já me comissionou. Eu acho que, não sei se essa palavra seria a mais ideal, mas, enfim, já me deu uma missão como pastor. É nós que descobrimos isso. Eu, no meu caso, tardiamente. Problema da audição, viu, Senhor? Me perdoa aí. Não ouvi a voz do Senhor. Eu queria chamar essa vocação que eu acabei de falar como vocação para o serviço. Certo. E aí o que acontece? A vocação para o serviço é o serviço da proclamação do evangelho primário. Todo mundo. Encontrei recentemente um novo na fé e ele estava pregando dentro de um posto de gasolina. Olha. Ele estava pregando num posto de gasolina, ele berrava dentro da delicatessen e todos estavam meio que assustados com ele, né? E João Batista. Ele pregava naturalmente as verdades de Cristo. Tudo que ele estava falando procedia da palavra de Deus. Talvez o método e a mecânica que ele estava utilizando poderia ser um pouco melhorado. Só faltou falar assim, raça de víboras, quase quem vos ensinou? Né? A grande questão é que é interessante que depois que ele terminou toda a fala dele dentro da delicatessen, que só tinha eu e os funcionários, eu chamei ele assim, eu disse, meu irmão, que palavra boa que você trouxe. Mas deixa eu lhe dar um direcionamento aqui para você. Tente fazer isso de maneira mais as pessoas compreenderem o que você está trazendo. Aí você fez um trocadilho. Olha, você está dentro de uma delicatessen, seja mais delicado. É verdade. E a grande questão é que quando você observa toda a vocação que Deus chamou ele estava lá pronto a fazer. A grande questão agora é que ele precisava de uma igreja agora que o direcionasse. E aí é quando Deus lhe insere numa comunidade. Beleza? Você foi vocacionado, chamado por Deus para pregar o evangelho. Agora essa comunidade de fé, ela vai lhe colocar numa vida de fé. Como é que você vai ser aperfeiçoado nisso? E aí Paulo vai dizer aos Efésios justamente ensinando pra gente isso. Ele vai dar a doutrina. Como é que eu devo fazer isso? Ele vai dizer aqui, por isso, capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês que vivam de maneira digna. Pare para observar, pastor Marcos, se isso aqui é um novo na fé, que acabou de ser chamado por Deus, olha o que ele está escutando. Vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Foram vocacionados para a salvação. Com toda humildade e mansidão. Como é que eu devo fazer isso? Humildade, mansidão. Com longanimidade. Parece que estamos lendo Gálatas novamente, né? Com longanimidade e suportando uns aos outros. Primeiro, Deus sempre quis que aqueles que foram chamados desde a fundação do mundo se relacionassem. Tá? Então a gente observa que vocação sempre está ligada à vida da igreja. Suportando uns aos outros em quê? Em amor. Você foi salvo pelo amor maior.
agora você suporta uns aos outros em amor. Olha que coisa interessante, versículo 3. Fazendo tudo para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele agora vai modelando como é que você deve viver essa fé. Há um só corpo, pronto, agora ele vai estabelecer a doutrina. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança pelo qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e age por meio de todos e em todos. Ele nunca quis que essa vocação fosse isolada. Então, você quer ser pastor? Olha para dentro da sua própria igreja se ela lhe reconhece como pastor. Cuidado, com mansidão, então, com humildade. na verdade, a pessoa que está servindo numa igreja local e está servindo, e inicialmente talvez não tenha descoberto, o ideal é que ela se dedique à igreja local, enfim, naquilo que está fazendo, e a igreja e as pessoas que estão ali, elas vão identificar, às vezes até despertar, né? Isso tem acontecido com uma certa frequência. Perfeito. Eu identifico em algumas pessoas, olha, meu irmão, você tem aí um chamado. Muitas delas não reconhecem, muitas delas entram em crise, não, eu não, e fogem, mas enfim, é isso que está dizendo aqui. O Senhor chamou Paulo, ainda em Efésios aqui, né? Capítulo 4. Paulo é um autor inspirado, né, pastor Marcos? Ele é um autor inspirado por Deus, né? Então ele está colocando aqui a vontade preceptiva de Deus para a sua igreja. Ele quer que nós sejamos um. Um só. E aí ele acha pessoas para exercer essas funções dentro da igreja. Dentro da igreja. Ou seja, provendo as necessidades da igreja. E é interessante que no versículo 7, ele vai agora trabalhar, depois de ter lhe doutrinado de como é que funciona e como que ele quer que o povo de Deus caminhe, ele vai dizer: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pronto. Quando você entra na vida da igreja, a igreja está equipada e preparada para cuidar de você. Marcelo, é certo afirmar que quando um crente descobre o seu dom, olha o que eu vou dizer, quando um crente descobre seu dom, ele também descobre a vontade de Deus? A grande questão, pastor Marcos, que eu queria colocar aqui a minha caminhada, eu gosto de usar uma certa alusão, ou uma certa um desenho. É meio que você trocar o pneu do carro com o carro andando. Você não tem condições de parar o carro e você não tem condições de trocar o pneu com ele parado. Então, o que é que o carro está fazendo? Ele está andando. A igreja, ela me leva para o serviço. É inevitável, faz parte, força. O texto está dizendo assim, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que desceu das regiões inferiores da terra? Aquele que também desceu, subiu para todos para encher tudo em todos. Então ele enche a igreja, capacita, torna a igreja cheia da sua vontade. A igreja é dele e ele estabelece. E lá dentro, você como um bom vocacionado, através dos outros, através dessa mutualidade, desse suportar, se relacionando com a palavra, ouvindo a pregação, do cuidado, porque muitas vezes, às vezes tem algumas pessoas, como voltando daquele você falou, da pessoa que chega dizendo eu quero ser pastor, inevitavelmente, o cuidado dos irmãos dentro da igreja também cuida desse aspecto. Porque esse cuidado vai dizer para você, olha, ainda não é o tempo, ou então você não tem jeito para isso. Vai fazer outra coisa. Você pode servir de alguma maneira. Ou então dizendo assim, como eu muito ouvi, por que você não faz isso? Por que você não faz essa coisa aqui? Ou esse serviço, ou serve dessa forma. Eu nunca me esqueço, quando eu cheguei dentro da igreja, eu fui estacionar carro. O que é que isso tem a ver com a igreja? Simplesmente eu estou começando a cuidar das pessoas também. Estou cuidando e sendo cuidado. E que pese o que isso tem a ver com o evangelho, suportando uns aos outros em amor. A pessoa está chegando lá com 50 crianças dentro do carro, 5 crianças dentro do carro, 10 crianças dentro do carro, e aí você pega a criança chegando ali e pega o carro dele ou dela para estacionar e ele diz assim, muito obrigado, meu irmão, por ter me amado, por estar cuidando de mim. Então agora você está na vida orgânica da igreja,
Na prática. Na prática, onde servindo aos outros com toda a vontade, humildade e mansidão, seguindo essa dinâmica que a igreja vai lhe colocando. E quando você vê, você não só dirige um carro, mas também você está apto, como o próprio Espírito Santo de Deus vai fazendo isso, você é apto também para outras coisas. E é interessante que tem um autor e as ações que você tinha na sua vida pregressa, o Espírito Santo santifica para o uso do serviço na igreja. Sim, reverte imediatamente. Imediatamente. Você era um professor fora da igreja, quando você não conhecia o Senhor, essa vocação ela é redimida. A gente é um outro tema, né? Essa vocação ela é redimida para a edificação da igreja. Antes você era um professor que ensinava só para o seu ganhar dinheiro. Agora você é um professor, e eu estou dando um exemplo só de professor, né? Agora você é um professor para a edificação do reino de Deus. Eu acho até que ele é um professor porque Deus já sabia, ou já tinha planejado. É verdade. É a vontade decretiva ali. É verdade, mas é verdade. Deus vocacionou você desde a fundação do mundo, então os planos dele para você já estavam estabelecidos. Agora, ainda falando dessa questão da vontade específica de ministério, enfim e tal, a gente está falando não só do ministério pastoral, mas qualquer outro ministério. Que a palavra ministério, você que está acompanhando essa resenha, você que está participando dessa resenha, ministério significa trabalho, serviço. Exatamente. Não é pompa, não é lugar de holofote, não. Trabalho, ministério é trabalho. Marcelo, esse jovem ou essa jovem, essa pessoa que está dentro da igreja local, e ela, como você fez, se colocou à disposição, entendendo que tem que servir. E à medida que ela vai servindo, e ela vai amando e sendo amado, cuidando, sendo cuidado, eu acredito que a própria igreja local, e Deus, claro, na sua infinita conhecimento, vai alocando. De repente você ficou um período ali no estacionamento, eu não sei qual é a história, mas daqui a pouco foi para um departamento, até que as coisas foram se encaixando e as pessoas foram lhe conduzindo até que você entendesse que tinha um seminário. Aí nós vamos aqui lembrar da passagem que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam. Ou seja, as coisas vão se encaixando. Isso não é a sua vontade, não é a minha vontade. Eu quero ser cantor. Aliás, eu quero deixar claro aqui que não dá. Já tentei, não vai dar certo esse negócio, não. Né? Então, assim, não é a minha vontade. A minha vontade era fazer tal coisa. Então, eu acho que assim, Deus vai nos conduzindo. Eu estou falando aqui da vontade específica, tá? Não a vontade geral que nós lemos aqui em Gálatas, que é a vontade que Deus tem para cada crente. E dessa vontade específica para uma pessoa, ela está no bojo também, e Deus coloca também a vontade da igreja, porque se um pastor vai ser levantado pela igreja, não é para a glória dele, para a glória de Deus, na igreja na igreja de Cristo. Ou seja, todos vão ganhar com o teu chamado, com o teu ministério. Eu cuido de criança, eu sou professora de EBD, eu limpo o banheiro. Amém. Olha aí um ministério. Todos vão ganhar e a pessoa não vai ficar pesada, dizendo, eu limpo o banheiro. Não, ela faz isso, como diz a palavra, para a glória do Senhor. Sim. E é a coisa maravilhosa. Eu conheço uma pessoa, Marcelo, que ela ama limpar a igreja, ela entende que aquilo é o ministério dela, ela se sente abençoada com aquilo ali, abençoada por aquilo ali. Então essa vontade especial que Deus tem para a sua vida, para que você não fique aí, né? Poxa, como é que eu faço? Então, qual é a dica? Se você já entende a vontade de Deus, como nós vimos em Gálatas, e você tem aí no seu coração a ardente desejo e percebe que há algo diferente, procure seu pastor, procure sua liderança, né, Marcelo? Perfeito. Para que ele possa lhe conduzir, lhe orientar. Peça para a liderança da igreja para que você possa prestar um serviço, quem sabe fazendo ali um pequeno estágio. Perfeito. 6 meses, porque nenhum dia você não descobre não, viu? Não venha não. Vou ficar um dia aqui, não é aí não. Vamos ficar um tempo ali, vamos gastar, 6 meses, quem sabe um ano, olha, não é aqui. E aí todos ganham, né, Marcelo? Sim, é interessante que a gente observar, e eu sempre falo isso, a igreja sempre está preparada, a igreja tem os testemunhos necessários, a igreja tem os dons, porque a igreja é de Cristo. A igreja perfeita é de Cristo, é dele. Então ele mesmo a equipa.
é a equipe. Então, de maneira espiritual e tanto de maneira prática, todo aquele que chegar, conforme Atos vai nos ensinar, todos aqueles que Deus vai acrescentando, será acolhido. Legal. Aqueles que são seus serão acolhidos, serão cuidados, serão ministrados. Eu gosto de dar um exemplo paulino. Eu gosto de dar um exemplo de Paulo. Paulo, ele é um transgressor da vontade de Jesus para a sua igreja. Sim. Ele é um transgressor. Ele está perseguindo a igreja de Jesus. E Jesus vai diretamente ao apóstolo Paulo e diz assim: Paulo, por que tu me persegues? Você está... E ele não perseguia Jesus. Do Exatamente, ponto de vista, em tese não. O nome Jesus. Ele está perseguindo aqueles que levam o nome de Jesus, né? Que querem tornar o nome de Jesus conhecido. Então, o povo de Deus está fazendo a vontade de Deus, da vontade do seu Senhor, que é proclamar o nome de Cristo Jesus. E Paulo se incomoda com isso. E aí Paulo começa a caminhar e cai no caminho para Damasco. Cai no chão, fica cego. E quem vai cuidar dele após a sua conversão abrupta? Servo Ananias. Ele já entrou na igreja. Ele está dentro da igreja. E Ananias ainda diz para o Senhor: Senhor, esse homem está perseguindo a gente. E Jesus vai dizer claramente a Ananias: esse homem aí é um vaso muito útil. E é importante. E é muito importante, é um vaso muito útil para mim. Então ele começa a ter, Paulo, em sua dinâmica progressiva dentro da igreja, de caminhada, ele começa a ser acolhido. Primeiro ele vai para Ananias, ele é recebido por Barnabé, ele tem um encontro com Pedro. Lá em Jerusalém ele tem uma grande discussão, ouve grandes histórias daquilo que Cristo Jesus fez e começa a expandir o seu evangelho para fora de Jerusalém. Bom, ele passa 14 anos recluso, que ninguém sabe para onde fez. Exatamente. Né? Então, quando você percebe todo esse cuidado da igreja, que nunca deixou Paulo, o apóstolo, sozinho, é a mesma dinâmica que faz com aquele que se achega a Cristo. Ele é cuidado. E o mais interessante, Marcos, é que a igreja está preparada para receber Paulo. Agora, se você olhar a igreja primitiva ali, cadê o templo do povo de Deus ali? Não tinha. Tinha que chegar na casa, tinha que ouvir, tinha que participar da comunhão, e aí, no nosso caso, participar da escola bíblica dominical, do discipulado, ouvir a pregação, os eventos, participar em alguma medida. E isso vai dando tanto a constância quanto a clareza daquilo que Deus quer para você. Agora, você falou no meio da conversa a respeito de uma identificação progressiva da vontade de Deus. Então, para esse caso, de um chamado específico, ou seja, da vontade de Deus específica para um indivíduo, é possível, e a gente está vendo o caso de Paulo, que ela é identificada. Então, eu dizia aqui no início, como é que eu sei que estou fazendo a vontade de Deus? Aí, Gálatas me deu a resposta. É um gabarito básico. Pronto. Onde você pode seguir e observar. Peraí, esses frutos estão operando em mim? Uma vez operando, e aí agora eu guinei para outro lado e dizer, ali é a vontade específica. Perfeito. Então a vontade específica pode acontecer do nada, sim, da noite pro dia, ou ela vai, que é muito mais comum, progressivamente sendo revelada. Como? Você se colocando à disposição dos ministérios, sim, dos trabalhos, e você vai amadurecendo, você vai maturando, as pessoas vão lhe orientando, Deus vai falando com você. E finalmente você, então... A igreja vai reconhecer isso. Vai reconhecer isso. A igreja vai reconhecer essas virtudes que a gente está acabando de ler aqui em Gálatas, e que essa questão da humildade, da mansidão, do cuidado, essas virtudes, elas são vistas pela própria igreja. Sem atropelar, sem querer se mostrar, sem puxar holofote para você, sem tentar mostrar, olha, eu estou fazendo, olha, eu estou... Sim. Marcelão, quanta coisa nós estamos vendo aqui, a vontade de Deus. Muita coisa. Isso aí é só um pouquinho. Então, se você ficou com vontade de saber mais, você vai acompanhar os nossos próximos episódios. Pastor Marcelo Campos vai estar aqui, é nosso sócio do Resenha. Eu quero agradecer você que acompanhou e chegou até o final. Você chegou até o final, aprendeu a vontade preceptiva e a vontade decretiva? Já está esperto? Anotou os textos? Agora só falta uma coisa para você. Se você ainda não fez, falta. Então, se inscreva, acione o sininho, compartilhe,
né? Esses textos vão ficar aqui na descrição do nosso vídeo e esteja sempre acompanhando, tá bom? Marcelão, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no Resenha. Tamo junto, à disposição. É o nosso sócio, o nosso teólogo predileto aqui. Deus abençoe. Até Amém. o próximo episódio.